eu acho que tem uma palavra, assim, uma questão chave nisso. Nós vamos ficando velho e nós temos que nos reinventar. Nós vamos, e o médico tem uma mega dificuldade disso. Nós nos ligamos na medicina, nós nos apaixonamos, nós ficamos ali e nós acabamos ficando muito incompetentes para qualquer outra coisa. Eu acho que o Lucchesi ia fazer uma pergunta nessa ordem para o César quando interrompia outra vez. Para os dois agora. Nós médicos somos muito chatos, nós ficamos muito chatos. Só aquilo. Só... O bom é que a gente se atura, né? E a gente se diverte falando sobre medicina. Eu queria fazer uma pergunta, o seguinte. Trabalho, porque eu vi que no exercício de cognição tem uma série de atividades de estímulo cerebral. Então, parece que o trabalho é uma delas. E para o César, a mesma pergunta, então, para o César e para o André. Para o César, nessa tua experiência de seguro, qual é a correlação indivíduos que trabalham e longevidade? Porque nós, médicos, estamos fadados a trabalhar até meia hora antes de morrer, né? Não tenho, inclusive, isso é o exemplo, volta e meia morre um cara no consultório, né? Então, eu gostaria de saber se na tua estatística isso confere em termos a relação permanência no trabalho e longevidade, e se isso bate em cima do desenvolvimento neurológico. Eu não tenho esse dado. Eu vou lhe dizer o seguinte, sabe que a beleza de um processo como esse é que a gente, enquanto segurador, entende o quanto a gente não sabe. Eu estudo fatos e algumas coisas, para mim, são relevantes. Então, eu consigo lhe responder que um indivíduo casado tem, sim, uma longevidade maior. Isso está bem Mas eu nunca fiz um estudo levando em consideração a mortalidade vis-à-vis o tempo de trabalho. Talvez o André tenha esse estudo. Eu tenho essa informação, eu tenho esse dado, mas nunca fiz um estudo específico para poder lhe dizer algo com propriedade. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, mas ela convida também a que a gente dê um passo além das nossas apresentações. Em geral, apresentações a gente costuma ser um pouco mais objetivos, mas algumas dessas coisas são um pouco mais complexas. E uma parte da complexidade está no efeito deletério do estresse, tá certo? Então, nós falamos de várias coisas positivas. Agora, recentemente saiu, não gosto daquele negócio, saiu agora um artigo tal, mas saiu um estudo bem grande, que até nem está publicado, mas foi anunciado como grande novidade, ou grande artigo epidemiológico nesse último congresso de doença de Alzheimer, em que os caras mostraram que nível de estressores ao longo da vida faz exatamente o contrário do que a gente viu de bons hábitos de vida, ou seja, se associa com um aumento significativo do risco de demência. Estressores são todos, socioeconômicos, etc. Então, eu colocaria o seguinte, essa questão do trabalho está um pouco ligada com a questão do estressor. Eu diria o seguinte, como eu falei, eu acho que nós somos abençoados pela nossa profissão. Nossa profissão de médico, especialmente, é uma profissão que a gente tem que estar sempre pensando, sempre buscando caminhos como um técnico de futebol, e isso aí vai lidando com a nossa cabeça, eu não tenho dúvida que isso nos protege e nos dá uma perspectiva cognitiva legal. Agora, tem que ver a questão do estresse, né? Então, a gente teria que encontrar uma equação. Sabe, o senhor venha com uma equação do Lucchesi 2 no próximo evento, aí, convido a vocês a pensarem nisso, em que a gente tem que botar alguma diluição do estresse ali, porque tudo isso é muito bom, mas não podemos passar do ponto, porque o estresse, do ponto de vista de linguagem corporal, significa aumento de cortisol, e o aumento do cortisol acima de um certo ponto, ele literalmente começa a atrofiar justamente o hipocampo, que é a área da nossa memória. Então, eu diria o seguinte, trabalho sim, mas com menos estresse. E, infelizmente, numa sociedade como a nossa, isso mostra a nossa necessidade de crescer como sociedade, a gente lida com uma situação em que, infelizmente, milhões e milhões de brasileiros trabalham sob intenso estresse. E isso aí acaba tirando o valor que poderia ter o trabalho como um protetor da reserva cognitiva. André, isso me lembra uma frase que o Adib Jatene, na realidade, adaptou de Alípio Correia Neto. Trabalho não mata, o que mata é a raiva. Eu acho que essa é uma frase de muita sabedoria. Te lembra? Certamente, né? Trabalho não mata, o que mata é a raiva. André, nós todos trabalhamos com arteriosclerose. A doença pode ser no cérebro, no coração, é a mesma. E tudo aquilo que o Lucchesi falou de qualidade de vida, de dieta, de exercício, está absolutamente igual. Estilo de vida. Estilo de vida, exatamente. Inclusive, existe agora uma medicina moderna chamada medicina do estilo de vida.
Assim, tu colocasse ali, por exemplo, falar sobre Alzheimer, que a pessoa começa a se repetir e tal, que são sintomas muito próximos da arteriosclerose. Muito próximo. Então, eu queria que tu diferenciasse um pouquinho nisso e diferenciasse, se é possível, pelo que eu entendi, um processo de Alzheimer, nós podemos, com uma mesma prevenção da arteriosclerose, retardar o processo. Sem nenhuma dúvida. Na verdade, os fatores de risco cardiovasculares são os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer. Isso é muito importante frisar claramente. São exatamente os mesmos fatores de risco e os mais importantes, tá certo? Tem algumas coisas genéticas em Alzheimer, como tem coisas genéticas em doença ateromatosa, mas, assim, a cognição ela é intensamente influenciada pela associação de fatores de risco de doença vascular, ateromatosa. Então, isso não tem nenhuma dúvida. O que eu acho importante de frisar é que existia, durante um tempo, uma coisa que vinha nessa terminologia popular, fulano estar esclerosado, teoricamente, suas artérias endurecidas, esclerosadas, e menos fluxo sanguíneo cerebral, versus fulano está, não, é que se está senil, está esclerosado, na verdade, isso é a mesma coisa, certo? Ou seja, a patologia neuronal subjacente é a mesma doença de Alzheimer, tá certo? Com os marcadores patológicos específicos. Tu aumentas o risco e a velocidade de progressão por uma associação com doença cerebrovascular. Então, existe hoje um percentual de indivíduos com Alzheimer que tem baixo nível de doença cerebrovascular ateromatosa associada e um percentual de indivíduos com Alzheimer com níveis mais elevados disso aí. Esse segundo grupo é um grupo que tem uma evolução pior. Então, aquela história assim, que o senhor falou assim, de repente são sintomas parecidos com a aterosclerose e tal. Na verdade, esses indivíduos eles já têm doença de Alzheimer. Isso que é importante entender. O importante entender aqui é o seguinte, é que existe uma trajetória do envelhecimento normal com alterações cognitivas esperadas pela idade, que não envolve ficar se repetindo. Eu estou usando repetindo porque é a coisa mais fácil de ver. Todo mundo aqui teve algum familiar ou tem com Alzheimer e sabe o que eu estou dizendo. Assim, a pessoa tem que repetir 3 ou 4 vezes, pergunta 3 ou 4 vezes a mesma coisa, às vezes a família se irrita. A minha mãe se irritava com a minha avó começou com Alzheimer aos 80 e poucos anos, ela se irritava com a minha avó, mas ela te disse 5 vezes tal coisa. Não adianta tu te irritar com a pessoa, porque para ela tu dissesse 0 vezes aquilo, tá certo? Então, a questão aqui é a seguinte, isto, quando é este o padrão, isto é doença de Alzheimer. Tem outros padrões de alteração de memória, como custar lembrar o nome de alguém, uma face, que todos nós aqui temos e que simplesmente fazem parte do envelhecimento normal. A outra coisa, eu voltei até o consultório, eu sabia que tinha que buscar uma coisa, cheguei lá, o que eu fui buscar? Fui até o consultório pegar um negócio, cheguei lá e me esqueci. Isso é totalmente esperado com a idade, por mudanças de alguns mecanismos de busca de memória rapidamente, que está no cérebro, e também mecanismos que fazem deixar memórias pausadas e retornar. Isso a gente vai perdendo com a idade. Agora, a gente não vai perdendo a capacidade de formar memórias, que é o que acontece no comecinho do Alzheimer ou dessa aterosclerose. O senhor falou que se chamava de estar esclerosado no passado. Uma pergunta para o César. O César falou, quando ele estava comentando antes, muito claramente que ele reconhece uma pessoa mais velha como um jovem, citou até um funcionário dele de Curitiba, e como não jovem. Pergunta o seguinte, tu faz diferença na hora de fazer o seguro? Porque o americano faz. Mais ou menos. Para o americano não deve fazer também. O ponto é o seguinte, 107 bilhões de pessoas nasceram no mundo. 7,5 estão vivas. 100 morreram. O ponto é que a expectativa de vida, a vida tem uma expectativa, mas ela é finita, é um fato. Quando as pessoas dizem o seguinte, não, o seguro... Desculpe, deixa eu só refazer. Vocês olham, na hora do indivíduo for fazer um seguro de vida, mais algum dado afora a idade? O ponto básico e crucial no Brasil e no mundo é a idade, para precificar. O que se faz de diferente em alguns lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, é a seletividade, a aceitação do indivíduo, ela pode ser feita com mais critério. Então, um ponto claro, assim, muitas vezes uma pessoa diz para mim o seguinte, não, César, o seguro para uma pessoa idosa é mais caro. É óbvio que é mais caro, porque a probabilidade de uma pessoa idosa morrer é maior, sendo que em algum momento não é uma probabilidade, é uma certeza. É disso que se trata. Sabe? Uma brincadeira, mas brincadeiras à parte, mas um fato. Meu pai teve um infarto uma vez, chegou no hospital, infartado, assim que fizeram um cateterismo, tudo, acho que o cara morre mesmo. Depois ele virou para mim assim, pô, tu tem razão, eu tenho que fazer um seguro de vida. Eu digo, pai, agora tu não é uma probabilidade, nesse momento é quase que uma certeza, nesse momento ninguém quer fazer um seguro de vida para ti. Esse é o ponto. A pessoa espera ter muita idade
para ter um seguro. O ponto é que não tem problema, ela vai pagar o preço proporcional ao risco dela. O seguro acompanha isso. E outra, tem uma coisa também que é uma bobagem, que a gente escuta muito, que é o seguinte: não, mas eu paguei a seguradora a vida inteira. Não, seguro é um mutualismo. Quando tu pagou e não morreu, alguém que morreu recebeu. A seguradora não paga ninguém, ela é fiel depositário. O que tem acontecido em alguns países, e basicamente os Estados Unidos não é tão padrão, a Europa é mais padrão nisso, a qualidade da aceitação é maior. Vou lhe dar um exemplo. Para fazer um seguro de vida em Londres, eles vão querer saber, vão pedir a sua declaração de imposto de renda e vão ver se o capital é proporcional ao seu rendimento. No Brasil, a gente não pode pedir uma declaração de imposto de renda para fazer o seguro de alguém, porque ninguém vai entender isso. Nos Estados Unidos, eles pedem exame médico, mas não é exame médico para dar um preço diferente, é exame médico para dizer se vão aceitar o seu risco ou não. Aí a seguradora vai ter uma despesa administrativa menor, porque ela vai recusar ou não mais assertivamente. O ponto é que no Brasil eu não consigo mandar uma pessoa, um médico, fazer um exame prévio para mim aceitar o seguro. Esse é um ponto. O senhor vai me dizer assim, não, mas uma pessoa que vai fazer um seguro de capital elevado aceita. Ok, mas 90% da população não. Porque é proibido? Não, porque a pessoa não deixa. A pessoa não aceita isso. E também porque a gente cria leis que protegem tanto que na prática desprotegem. O que a gente faz com algumas legislações não é muito diferente do que a gente fez com a CLT, que protege tanto que gera desemprego. A gente cria leis que impõem para um plano de saúde, por exemplo, tanto ônus que os operadores de saúde não querem mais ter plano de saúde. Há pouco tempo atrás, eu estava falando com o presidente de um grande banco, ele me disse, se eu pudesse, eu saía do seguro-saúde. Eu não saio agora porque eu não posso, por causa que o governo intervém e me dá obrigações que eu não precifiquei. O ponto é esse. E só para fazer um comentáriozinho final, a pessoa que mais viveu no mundo foi uma francesa chamada Gia Calment, pelo Guinness, viveu 122 anos, e eu vou apanhar do que eu vou dizer, mas numa entrevista dela, ela disse o seguinte, eu comecei a fumar aos 80, como chocolate até hoje, e o segredo da minha longevidade, no meu ponto de vista, é que eu nunca perdi uma noite de sono preocupado com a vida dos outros e que eu mantenho as minhas amigas jogando carta há 80 anos. Talvez tenha a ver com aquela pergunta em relação ao estresse. Se ela começasse a fumar aos 20, ela não estaria fazendo isso aos 80. É verdade. Eu deixo até fazer um comentário sobre isso. Eu tive um fazendeiro do interior aí, muito conhecido, com 94 anos, e disse, qual é o segredo da tua longevidade? E disse, mas tu promete contar só depois que eu morrer? Prometo. Nunca me preocupei com nada e nunca levei nada a sério. Bom, mas eu queria fazer uma contribuição modesta ao estudo do Alzheimer. Todos nós temos queixa de estou esquecendo o nome, tu piorei minha memória. Isso é no consultório, é a palavra-chave do consultório. Todo mundo diz isso. Aí, e o cara está normal, não tem nada de Alzheimer. Aí eu uso um sistema que funciona com uma beleza. Olha, o negócio é o seguinte, todo mundo perde a chave. Onde é que está a minha chave? Pô, chave de casa ou chave do carro. Procura. Pois o cara, como tu, acha a chave, está aqui minha chave. E o cara do Alzheimer diz, mas que chave é essa? Só para não, será que o senhor colocou isso aí? Deixa eu só deixar bem claro para a plateia aqui o seguinte. A maior parte das pessoas idosas que se queixam de memória não estão numa trajetória de doença degenerativa cerebral, estão numa trajetória de envelhecimento normal. Por isso é que tem que entender que tipo de queixa de memória que a pessoa tem, porque essa é que é a chave. Por que isso é importante? Isso é que é importante colocar. Não só porque diferencia duas raias numa piscina, do normal e do patológico, mas porque pode permitir precocemente identificar o patológico. E aí, acelerar o processo de proteção desse cérebro, tá certo? De maneira muito mais enfática. Tem que fazer para todo mundo, mas aquela pessoa é crucial, porque ela já está numa trajetória de que cada vez ela vai perder mais, a menos que se consiga estabilizar no patamar que ela está. Então, o cuidado que se tem, por isso que essa sua questão sobre a aterosclerose foi importante, é que a gente, às vezes, tem um subgrupo de indivíduos que já tem evidência de uma doença degenerativa, mas como seguem com o resto do cérebro normal e vão seguir por alguns anos até que a doença vai evoluir, a gente perde essa janela de proteção e espera ele estar pior para fazer o diagnóstico.
É isso que está se modificando hoje, essa curva está desviando para a esquerda, e é aí que os neurologistas estão realmente focando para tentar identificar com mais refinamento essas queixas iniciais, para saber quais a gente se preocupar mais e quais se preocupar menos. Se eu entendi, André, o indivíduo que tem, por exemplo, já a doença de carótida, a doença de coronária, tem que começar a fazer a sua reserva cognitiva. Tem que começar já muito antes disso, né? Tem que começar a reserva cognitiva. A gente viu ali, ela começa ao longo da vida, ela começa lá atrás. Quer dizer, a coisa que mais impacta em reserva cognitiva é a educação, né? Tem o grupo que... Coisas brasileiras, né? Porque assim, aqui é um lugar de 200 milhões de pessoas, então um monte de coisa aqui é bem relevante. Então, um dos principais centros de bancos de cérebros do mundo é o da USP em São Paulo, né? Então, as pessoas chegam lá e, quando falecem, enfim, eles têm um banco de cérebros e eles têm um questionário para a família que tem uma aproximação do estado cognitivo da pessoa quando faleceu, independente da idade. E eles, nesse questionário, incluem a questão de educação, né? A relação é total, anos de educação com reserva cognitiva, ou seja, estágios mais ou menos avançados de perda neuronal têm impacto cognitivo muito menor quando a pessoa estudou mais antes. Então, na verdade, a reserva cognitiva começa educando as crianças, né? Que é um outro grande problema do nosso país, né? Achei uma sessão espetacular aqui, né? Com pessoas inteligentes, sempre é fácil. Alguém teria uma pergunta, finalzinha, rápida? Então, eu vou passar a palavra para o César Salti nos dizer da impressão dele em discutir essas coisas todas conosco aqui. Eu estou mais agradecido. Na realidade, assim, eu venho aprender, né? Quando eu vejo o André falar e o doutor André e o doutor Lucchesi falar, eu fico pasmo e entendendo o quanto nós, enquanto mercado segurador, temos para aprender. A gente, em algum momento, vai ter capacidade para não só estudar o caso, o fato gerado, como passar a auxiliar no desenvolvimento do fato gerador, ou na evolução, no aumento da longevidade, ou em tudo, efetivamente. Como representante desse mercado, do mercado de seguros, eu acho que vocês estão de parabéns por tudo, inclusive por ter esse painel que sai um pouco só da questão técnica e avalia outras considerações. Tem uma sugestão para vocês, seguradores. Mede o telômero das pessoas antes de fazer o seguro. Muito obrigado a vocês três que abrilhantaram isso. Muito obrigado a todos que estavam presentes.